Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática do quinto ano. Até aqui nós vimos sistema de numeração decimal, nós vimos valor posicional, classes e ordens. E nós também vimos composição e decomposição. Nós vimos que nós utilizamos o sistema de numeração decimal, que é composto por 10 algarismos. 10 símbolos, e a partir desses 10 símbolos, nós formamos todos os números que nós utilizamos. Nós vimos que no sistema de numeração decimal, o que vai determinar o valor de cada algarismo é a posição em que ele ocupa. Por isso nós dizemos que é o sistema posicional. Nós vimos que na composição e decomposição de um número, todos os números da decomposição ou na composição são múltiplos de 10. Por isso nós dizemos que é um sistema de base 10. Apenas a unidade simples não é múltiplo de 10. Nós vimos também que cada algarismo que compõe um número significa uma ordem, representa uma ordem. E a cada 3 ordens nós temos uma classe. Vamos começar a nossa aula. Novas aventuras recheadas de sabedoria e conhecimento estão esperando por nós. Sejam bem-vindos. O que veremos hoje? Adição e subtração. Parece um assunto bem básico, bem fácil, mas se a gente for parar para pensar, nós utilizamos a adição e subtração em praticamente tudo na nossa vida. Por que é importante estudar adição e subtração? Por que um dos primeiros assuntos que nós estudamos na escola é adição e subtração? Essas operações são utilizadas no dia a dia em várias situações. Do momento em que nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir, nós estamos utilizando essas duas operações. Quando pagamos a passagem do ônibus, quando nós precisamos calcular o valor da passagem, quanto vai sobrar de troco, será que o dinheiro que eu tenho na carteira é suficiente? Será que eu coloquei a quantidade de crédito suficiente na carteira? Será que eu vou passar o cartão e a passagem não vai descontar porque não tem saldo? Quando vamos ao comércio, quando nós precisamos fazer alguma compra de algum objeto, de algum alimento, uma roupa, um calçado, nós estamos calculando esses valores. E aí nós estamos fazendo, sim, operações de adição e subtração. Quando calculamos os horários de dormir e acordar. Lembra quando a sua mãe diz para você ir dormir cedo porque você tem que levantar no outro dia para ir à escola, ou ir ao hospital, ou fazer qualquer outra coisa? Naquele momento nós estamos calculando, sim. Nós estamos calculando o horário de dormir e o horário que nós vamos acordar. Quando fazemos uma receita, quando precisamos calcular as quantidades, quanto de cada componente eu vou colocar, quanto de cada ingrediente eu vou colocar naquela receita, se eu colocar de mais, o que vai acontecer, se eu colocar de menos, o que vai acontecer, se eu colocar na quantidade certinha, qual vai ser o resultado. Então, nós sempre estamos fazendo esses pequenos cálculos, do momento em que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. E também quando nós nos pesamos, e muitas outras situações, quando nós subimos na balança e vemos o quanto engordamos ou o quanto emagrecemos, o quanto ganhamos ou o quanto perdemos. Em todas essas situações e muitas outras, nós utilizamos a adição e a subtração. Para a gente compreender como funciona a adição e a subtração, nós vamos começar vendo as partes que compõem a adição. Nós temos aqui uma conta bem simples, 156 mais 132, e o resultado foi 288. A adição é composta pelas parcelas, e o resultado é chamado de soma ou total. Então, o que nós podemos perceber? 156 e 132 são as parcelas, e 288 é o resultado, que nós chamamos de soma ou total. A ordem das parcelas não vai alterar o resultado. É uma das propriedades da adição. Não importa a ordem em que as parcelas apareçam, o resultado vai sempre ser o mesmo. Então, se nós colocássemos o 132 na parte de cima e o 156 na parte de baixo, o resultado ia dar 288 do mesmo jeito. Qualquer soma feita com o número 0
o resultado será sempre o próprio número. É uma outra propriedade da adição. Qualquer soma que você fizer com o número 0, o resultado vai ser sempre o número que você utilizou. Por exemplo, se eu somar 10 mais 0, vai dar sempre 10. Se eu somar 1 milhão mais 0, vai dar sempre 1 milhão. Então, sempre que eu fizer uma soma com o número 0, o resultado sempre vai dar o próprio número. Essas são as principais propriedades da adição. Questões para fixação. Para a gente entender melhor como isso funciona, vamos lá. Primeira questão. Qual o resultado da operação abaixo? 428 mais 1.342. Então, nós estamos procurando a soma ou o total, que é o resultado. E ali nós temos as duas parcelas, 428 e 1.342. E aí nós temos as opções. Letra A, 1.760. Letra B, 1.770. Letra C, 5.522. E letra D, 5.622. Qual o resultado? 1.770. Segunda questão. Mateus foi à cantina da escola e comprou 2 salgados a R$ 4,00 cada, um refrigerante por R$ 3,00 e 3 brigadeiros por R$ 1,00 cada. O valor gasto por Mateus foi... O lanche foi um pouco caro, hein? Mas vamos calcular. Antes da gente fazer a nossa continha, vamos entender. Percebam que nessa questão, todos os valores estão expressos em reais. O que isso nos diz? Que nós utilizamos a adição e também a subtração, mas aqui nesse caso a adição, nós utilizamos a adição em muitos momentos do dia a dia. Quando nós compramos o lanche na escola, quando nós pagamos a passagem. Então percebam que quando nós estamos utilizando os valores em reais, cédulas, moedas, reais, centavos, nós também estamos fazendo operações com adição. Então vamos lá. O valor gasto por Mateus foi R$ 13,00. Letra B, R$ 14,00. Letra C, R$ 15,00. Ou letra D, R$ 16,00. Então vamos fazer essa conta para ver qual o resultado que vai dar. Mateus comprou 2 salgados a R$ 4,00 cada. Ora, se ele comprou 2 salgados a R$ 4,00 cada, como que eu vou fazer essa conta? 4 mais 4. Eu tenho R$ 8,00. Salgado pouco caro, hein? R$ 8,00. Então, vamos guardar na memória. R$ 8,00. Ele comprou mais um refrigerante por R$ 3,00. Ele já tinha gasto R$ 8,00, agora ele gastou mais R$ 3,00, que vai dar R$ 11,00. E comprou 3 brigadeiros por R$ 1,00 cada, ou seja, ele gastou mais R$ 3,00 em brigadeiro. E aí, quanto foi que Mateus gastou? Ele gastou R$ 14,00 na cantina da escola. Agora nós vamos passar para as partes que compõem a subtração. Elas são um pouquinho diferentes da adição, mas nós vamos entender. Eu coloquei aqui para vocês uma conta bem simples, 84 menos 17. Observem aqui, o resultado foi 67. 4 mais 7, 4 menos 7, deu 7. Oi? Como assim? 4 menos 7, 7. 8 menos 1, 6. Que conta é essa, professora? Está errado. Vou explicar para vocês. A subtração é a operação inversa da adição, ou seja, é o contrário da adição. Na subtração, a primeira parcela é chamada de minuendo. A segunda parcela é chamada de subtraindo. E o resultado é chamado de resto ou diferença. Então, na nossa continha ali, o 84 é o minuendo, o 17 é o subtraindo e o 67, que foi o resultado, foi o resto ou a diferença. A maior parcela deverá ser sempre o minuendo e a menor parcela deverá ser o subtraindo. Então, percebam que eu não posso colocar a parcela menor como sendo
o minuendo. O minuendo sempre vai ser a parcela maior. Para simplificar para vocês, a parcela de cima sempre tem que ser maior. E a parcela de baixo, que é o subtraindo, tem sempre que ser menor. Qualquer subtração feita com o número zero, o resultado será sempre o próprio número. É a mesma propriedade que nós vimos lá na adição. Qualquer número que você subtraia por zero, vai dar sempre esse número. 150 menos zero vai dar 150. 1 milhão menos zero vai dar o mesmo milhão. Mas o que fazer quando o algarismo de cima for menor? Como que a gente vai conseguir fazer essa continha? Vocês lembram que lá no começo a conta ficou um pouco confusa? Mas aqui vai ficar um pouco mais claro para vocês entenderem. Primeira observação, jamais façam a continha de baixo para cima, senão o cálculo de vocês vai sair completamente errado e vocês vão alterar o resultado. Vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer. Eu tenho aqui nessa continha 35 menos 18. Para vocês entenderem como a gente pode fazer quando o algarismo de cima for menor que o algarismo de baixo. Percebam, 35 é o minuendo, é maior que 18, que é o subtraindo. Estamos seguindo a regra direitinho. Porém, o número 5, o algarismo 5, é menor que o algarismo 8. Então, como a gente vai fazer essa conta? Nós vamos pedir emprestado. Vocês já conhecem, né? Coloca aqui o número 1, nós vamos pedir 1 emprestado. E aqui vai ficar 15. Agora sim, 15 é maior que 8. 15 menos 8, 7. Aqui eu já estou fazendo uma pequena subtração. Eu tinha 3, tirei o 1 e ficou 2. Então eu faço a conta com este 2. 2 menos 1, 1. E aí percebam, o minuendo passou a ser o 25, o subtraindo continuou sendo 18 e o resto da diferença, que foi o nosso resultado, foi 17. Vamos lá, uma questão para a gente entender como isso funciona. O resultado da operação abaixo é 1.578 é o minuendo e o 249 é o subtraindo. Vamos sempre lembrar, o minuendo é sempre maior que o subtraindo. Então vamos ver as nossas opções. Letra A, 1.328. Letra B, 1.329. Letra C, 1.331. E letra D, 1.339. Qual o resultado? Letra B, 1.329. Segunda questão. Na biblioteca da escola Criança Feliz, há 620 livros de literatura infantil. Se forem retiradas 30 unidades desta quantidade, quantos livros irão sobrar? Bom, eu tenho 620 livros. Se eu retirar 30 livros, quantos vão sobrar? Letra A, 540. Letra B, 580. Letra C, 590. E letra D, 600. O resultado? 590. O que vimos hoje? Utilizamos a adição e a subtração em vários momentos do dia a dia. Às vezes, até sem perceber, nós estamos calculando. Quando nós acordamos atrasados e verificamos quantos minutos nós temos para levantar da cama, para tomar banho, para tomar café, para se arrumar, para pegar a bolsa, para colocar os livros dentro da bolsa, para pegar o ônibus, bem aí nós já estamos calculando várias vezes. Quando nós sabemos o horário exato que o ônibus vai passar e nós ainda estamos em casa, nós calculamos quanto tempo falta para conseguir pegar aquele ônibus. Bem aí nós já estamos calculando, fazendo adição, fazendo subtração. Então, a adição e a subtração, elas estão presentes em várias áreas da nossa vida. Por isso é importante que a gente consiga fazer os cálculos da maneira correta. As partes que compõem a adição são chamadas de parcelas. E o resultado é chamado de soma ou total. Na adição, as parcelas têm sempre o mesmo nome. É só parcela mesmo.
E o resultado é chamado de soma ou total. Por isso que nós dizemos que são continhas de somar, porque o resultado é chamado de soma. As partes que compõem a subtração são o minuendo, que é a parcela maior, e o subtraendo, que é a parcela menor. E o resultado é chamado de resto ou diferença. Então, na subtração, os nomes das parcelas, das partes que compõem a subtração, têm um pouquinho de diferença. A parcela maior é chamada de minuendo e a parcela menor é chamada de subtraendo. E o resultado é chamado de resto, aquilo que sobra ou que fica, ou diferença. Na adição, a ordem das parcelas não altera o resultado. Então, independente de como eu irei posicionar as parcelas na adição, o resultado sempre vai ser o mesmo. Mas na subtração, a parcela maior deve vir primeiro, ou na parte de cima do algoritmo. Aquele exemplo que nós tivemos, uma parcela em cima, uma parcela embaixo, o resultado, aquilo nós chamamos de algoritmo usual. E naquela formação, a parcela maior sempre tem que vir na parte de cima. E para finalizar, pessoal, estudar abre portas que ultrapassam o conhecimento e trazem resultados que podemos ver e segurar com as nossas mãos. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.